Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento de sexta-feira, o podcast sobre a semana do Atlético Paranaense, produzido em parceria aqui com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa sempre no YouTube e também nos agregadores de podcast, aí, principalmente o Spotify, mas também tem no Deezer, tem no iTunes e tem todos que vocês quiserem. Entre no nosso grupo do WhatsApp lá, pessoal, bit.ly/OQV no Zap, ou tá na descrição do YouTube aí. Entre lá que a gente tem conversado bastante sobre o Atlético e futebol no geral, né? Marcão, tudo bem? Não vou nem falar que você é zica, porque eu faço parte também. Salve, zica, zicadores do Brasil, todo mundo que tá acompanhando e tá zicando também nos agregadores, no YouTube. Cara, é impressionante, né? Na semana passada, o último programa factual também, a gente acabou abordando uma possibilidade de 12 pontos e vislumbrar um sonho. E no fim a gente saiu com... ainda tem mais um jogo, né? Tem o jogo com o Fluminense, que a gente ainda estava considerando nessa conta. Mas, pô, que tristeza, hein? Principalmente do Bahia. Exatamente, vamos falar sobre esses... Vamos dar uma passada sobre esses dois jogos aí pra gente não ficar muito deprimido também. Vamos ouvir o spot da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Eu esqueci de ver os Pix lá, mas vou ver, tá? Eu sei que chegou pelo menos um, porque o moleque mandou lá pra gente. Não, moleque não. Nosso amigo lá mandou pra gente o comprovante no grupo lá. Mas eu vou olhar lá os Pix e dar a camiseta pra moçada. Marcão, antes da gente falar sobre futebol, eu quero falar dois assuntos aqui. Primeiro que eu quero parabenizar o Atlético Paranaense e o seu conselho, né? Aproveitando a minha brabeza do último programa. O Atlético levou uma multa de 125 mil reais, né? Na verdade a multa é em dólar, 23 mil dólares, ou seja, 125.200 reais na cotação de hoje. Em 10 artigos, a Conmebol deu infração do Atlético em 10 artigos. Tem muito a ver com, citaram os foguetórios na frente do hotel, que eu discordo um pouco assim disso ser... Discordo completamente disso ser evitável pelo clube, muito, muito difícil, né? Citaram a Rua de Fogo, né? Que ela tá... principalmente nas competições da Conmebol, estava sendo assim ultimamente. Eu acho que dessa vez o Atlético não se preparou porque não imaginou que o pessoal ia lá. Estavam colocando as grades lá para ninguém chegar perto do ônibus e tal, e nessa vez aí não aconteceu. E também foi uma infração, essa eu já concordo mais, porque tem a ver com a segurança no entorno do estádio durante o jogo. Mas também, que é o motivo que eu quero vir parabenizar aqui o Atlético, é porque uma das infrações é não disponibilizar ingresso e não ter público num lugar que pode ter público. Então o Atlético pegou e decidiu por conta própria não ter público. Isso também é uma infração, porque está previsto nas normas dos campeonatos que os jogos têm que ter público, inclusive com carga de venda para torcedor visitante. Então o Atlético levou aí uma multa de 125 mil reais, porque não quis abrir e gastar 200 mil reais. Então meus parabéns aí, realmente foi muito bom. Inclusive também, para continuar, meu parabéns, porque foram 3 mil pessoas no jogo contra o Bahia na Baixada, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso quer dizer que o Atlético teve toda essa encheção de saco, quando poderia ter aberto desde o início para 5 mil torcedores, porque não vai dar mais do que isso enquanto tiver que pagar o PCR. Então o Atlético não deixou de gastar dinheiro porque levou multa,
e no fim gastou dinheiro do mesmo jeito, porque abriu para 22 mil pessoas e foram 3 mil pessoas. Então, parabéns por se queimarem, por decidirem uma coisa completamente idiota e ainda não conseguirem chegar no que queriam, que era não gastar dinheiro e colocar mais gente na baixada. Essa punição é até aquela punição que dá um alívio pra gente, né? Porque pense, se essa moda pega de poder abrir o estádio aí, Campeonato Paranaense, não vou abrir, vai dar prejuízo, vou jogar no CT. Então, é aquilo que eu falei, vai que o Petralha decide que enquanto não vender 20 mil ingressos ele não vai abrir o estádio. Então, daí a gente pelo menos já sabe que não pode isso, o Atlético é punido aí, enfim, é uma punição que dá alívio. As outras punições, enfim, discutíveis, né, bem discutíveis, essa dos foguetes e tudo, mas vida que segue. Eu acho muito que os clubes brasileiros, a Conmebol pega um pouco mais no pé de maneira geral, e de todos os clubes brasileiros. Acho que eles são bem mais brandos. Pô, o cara jogou com antidoping positivo. Sim. Mas comeu um churrasco. Tudo bem. Pode comer. Se é o jogador brasileiro, provavelmente era 6 anos de suspensão ou banimento do esporte. Então, é um peso diferente para os clubes brasileiros. Mas, enfim, não é, né? 125 mil reais não é nada que vai fazer diferença também nos cofres do clube. Como não faria diferença os 200 para abrir o estádio. Dentro de campo, como eu já citei, o Atlético colocou 3 mil pessoas ali na Baixada, abriu só a parte de baixo, porque realmente não esperava que chegasse mais gente. E o outro assunto que eu quero falar também tem a ver com isso, que o Atlético disponibilizou novamente o plano de sócio mais barato, né? Durante a pandemia tinha um plano de sócio disponível só lá no Sócio Furacão, agora o Atlético disponibilizou o plano mais barato, que custa R$90 por mês, dá acesso a todos os jogos, não tem cadeira marcada e é na Getúlio Vargas Superior. Então já gosto dessa possibilidade. Então, se você não tem 150, 90 é mais tranquilo. Para ir em todos os jogos aí, quem consegue já vale bem mais a pena. E sinceramente eu gosto pessoalmente de ver o jogo da Superior. Sei que tem muita gente que não gosta, até os pés estavam comentando no grupo lá, que os caras estavam comentando que entre ver o Futemax e ver na Superior, ele prefere ver o Futemax. Eu já discordo. Eu acho que ver o jogo de cima, inclusive, dá muito mais noção do que está acontecendo. É difícil você conseguir ver mais tática assim, se você é leigo igual eu no nível do campo ali. Mas fica aí a possibilidade, você que não é sócio ainda, lembrando que nesse momento tem que ter o PCR com menos de 48 horas ou 72 agora, fiquei na dúvida, mas tem que ter o PCR lá, tem que apresentar. Então voltem a ser sócios aí, que o Atlético tá começando a ter público de volta. Fico feliz pela volta de um plano de sócio que é legal, mas ainda acho que o Atlético nisso é o que deixa mais a desejar com relação à torcida, porque quando lançaram o plano dos hackers lá, todo mundo gostou. Os hackers eram sinistros, hein, Marcão? Então. E, cara, é difícil, né? Mas beleza, 90 pila, acessível, ainda um pouco caro, mas acessível pra você ter direito a ver todos os jogos, mais os 50 de cada PCR, mais o 20 do estacionamento e os 65 do lanche Copacol que inflacionou durante a pandemia. Exatamente, ele nem tá tendo, né? Nem tá tendo, né? Não pode nem abrir lá, isso que é... Então as coisas estão voltando, mas a experiência ainda ela não é completa, né? Mas logo a gente... Marcão já tá vacinado aí também? Exato. Porque logo a gente tá 100% nos estádios aí. E quem não tá 100% é a vontade do Atlético, né? Eles odeiam o Campeonato desinteressado Futebol Clube, né? Eles não gostam. Que a gente, como a gente falou no começo do programa, a gente visualizou aí, acho que não só a gente, mas muita gente, que 6 pontos desses 2 jogos era muito possível, né? O Bahia, por estar na zona de rebaixamento, ser um jogo em casa, e a Chapecoense por ser o pior time da história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, porque realmente ganhou um jogo só e foi contra o Bragantino. O Bragantino estava com o time reserva, mas o Atlético quase conseguiu perder da Chapecoense. Mas vamos falar primeiro do jogo contra o Bahia, Marcão. 2-0 fora os ameaços. Cara,
o Atlético mereceu perder. Acho que ninguém fala assim, não, podia ter sido melhor. Não, o Atlético mereceu perder o jogo, jogou mal. A vontade do jogo, eu confesso que eu não vi até o final, eu fiquei bem de saco cheio na metade, parei. Eu tava na praia também, então não, sei lá, tava ruim já. Quando levou o gol, eu até tava com esperança, assim, ó, acompanhei bem o primeiro tempo, tudo. Quando levou o gol, era aquele jogo, eu até falei lá eu falei pra minha namorada, falei, cara, esse é o tipo de jogo que se o Atlético levar um gol, a gente não vai virar o jogo, a gente vai perder provavelmente. E dito e feito, levou o gol e não demonstrou vontade, parece que eles se dosam pra jogar, não sei. E cara, acho que não tem ninguém que se salve, se consegue salvar alguém. A galera falou bastante da substituição do Terans, né? Mas, assim, sinceramente, o Terans não tava fazendo um bom jogo. Inclusive foi um dos piores jogos que ele fez jogando no Atlético. Não concordo, ele sempre é tirado, né, de campo. Acho que ele fez um jogo, teve essa estatística. Ele terminou mesmo um jogo. Mas acho que nessa partida ele não tava realmente tão bem. Mas enfim, acho que todos foram mal. Quem sabe, se for pra dar um destaque, falar um pouco do Pedrinho, né, que entrou ali na lateral esquerda, já demonstrou alguma coisa, então é um alento também. E é um ativo que o Atlético praticamente assaltou o Vitória lá, pegou ele e o outro aí, né? Cara lá por 3 milhões. Que pariu. Mas eles assaltaram nós com o Léo aquela vez lá foi sacanagem. E agora eles pagaram com o Pedrinho e mais um jogador, o Pablo Siles, que vai chegar no que vem. Mas eu gostei. Comprou os dois por 3 milhões de reais. Foi mais ou menos isso, porque o Vitória, o Atlético pagava... O Vitória tinha que comprar o Pablo Siles por 7, o Atlético deu tipo 10, mas desses 10, 7 foram pra 1, 3 foram pela do Léo, abateu do valor pela dívida do Léo e no fim acabou saindo 2 jogadores por 3. É isso. Show de bola. Ele já tá jogando e provavelmente jogue aí, daqui a pouco a gente vai falar no domingo também. Mas o que é interessante de falar, acho que vem muito do comentário zicador do começo do programa, porque, cara, a gente tinha uma boa perspectiva de colar lá na frente contra adversários acessíveis, foi o que a gente falou na semana passada, e o Atlético desperdiçou a chance. Acho que contra o Bahia fica mais claro porque foi dentro de casa e com a volta do torcedor, então seria algo a mais, e o Atlético praticamente não jogou como se isso não fizesse a diferença, como que um time sem intensidade, sem vontade, diferente dos jogos de mata-mata, que a gente vê o mesmo time, os mesmos jogadores jogando. Então é um caso curioso. Pode-se discutir calendário aqui, pode-se discutir preparação física dos atletas, vontade propriamente, mas alguma coisa acontece. Eu acredito muito que seja realmente como tem muitos jogos, os caras, um jogo eles estão, né, eles dão 60%, pro outro jogo ele conseguir dar o 100% e não se machucar e conseguir jogar a temporada inteira. Então, mas é frustrante, né? Acho que brocha um pouco o torcedor esse tipo de jogo. Sim, até pelo momento, né? Como você falou ali, seria um momento de dar uma graça no brasileiro, né? A gente falou semana passada que, se o Atlético quer alguma coisa, se o Atlético quer ficar lá em cima, esse momento é o momento ideal. E aparentemente não é do interesse dos jogadores, né? Realmente a gente vê muita gente reclamando do Valentim aí, cara, mas assim, o Atlético já tava jogando assim no brasileiro, né? Não é uma novidade do Valentim. A diferença é que é o Valentim agora, mas o Atlético no brasileiro, se você for analisar assim, por exemplo, o próprio Chapecoense, a gente empatou com a Chapecoense no outro jogo lá também, né? No primeiro turno. Exato. Então o Atlético ele já ele não vem no brasileiro muito interessado assim, e eu quero citar uma coisa que a gente já vinha falando, que quando o Antônio Oliveira ele deu aquele pitizão dele lá, eu falei, imagina se tivesse torcida com ele tirando o G2, tá louco? Tirando o Terans todo o jogo, e não deu outra. Na primeira oportunidade que tinha torcedor, assim, o Terans mesmo jogando muito mal, ele ainda porque o time inteiro tava jogando mal, então ele ainda é o melhor jogador do time, assim, mesmo jogando mal. E até pela mudança ali, ficou, né,
colocar o Pedro Rocha, daí dele ficou com o Nicolas e com o Pedrinho, né? Deu uma loucurada ali, mas já fica claro como vai fazer diferença a torcida, assim. Imagina se fosse naquela época, com o Terans voando, resolvendo todos os jogos e o cara tirando ele todo o jogo com 20 minutos do segundo tempo. Então, essa é uma das diferenças que a torcida vai fazer, né? O técnico vai pensar 2 vezes antes de tirar, tanto que contra a Chapecoense já jogou o jogo inteiro dele. Eu não sei se são justas as críticas ao Valentim, porque eu acho que ele é muito mais uma vidraça, relações públicas ali, do que um tomador de decisão mesmo. O time é o mesmo, a tática é a mesma, ele só veio meio que pra tocar o que estava acontecendo e ser essa cara que o Paulo Autori aparentemente não queria ser, né? Não quer ser. Então, não acho justo a gente criticar ele especificamente. O Terans já era tirado antes dele, enfim. Acredito mesmo que ele seja mais um dentro dessa engrenagem que o Atlético está inventando de não ter um técnico especificamente e ter vários, né? O Atlético hoje tem 3 técnicos, porque o Valentim, beleza, foi apresentado como técnico e tudo, mas o Lazzaroni tá lá também, é o mesmo time que jogava com o Lazzaroni, é o time que tá jogando com ele, não tem mudança nenhuma de conceito, de nada. Não sei até que ponto que isso ele atrapalhou. Acho que realmente tomar essas decisões de colocar Nicolas e Pedrinho juntos, fazer quem ele está colocando no lugar, as substituições efetivamente podem ser obra de Alberto Valentim, daí pode ser criticado, mas no geral não foi isso que fez o Atlético perder. O Atlético levou 1-0 ali do Bahia antes de fazer qualquer substituição, né? Então também tem que se analisar isso. Não acho que ele vai entregar muito mais e não acho que a ideia do Atlético é que ele entregue muito mais mesmo. Acho que é pra ser isso aí mesmo que a gente vê e vem vendo desde o começo do ano. Exatamente, e daí o Atlético, eu até comentei com a Thaís quando tava vendo, falei, cara, pode ter 3 anos desse jogo aí que o Atlético não vai fazer gol, porque realmente a falta, eu acredito, cara, a completa falta de interesse. Eu não acredito a técnico, não acredito a escalação, a modificação, é falta de interesse geral, assim, não só dos jogadores, da instituição Atlético Paranaense, e com essa instituição coloca a torcida também. Depois de 2 anos sem jogos, ter 3 mil torcedores ali, mas eu acho que vou comentar muito sobre isso ainda nas próximas semanas, que eu acho que a torcida do Atlético é isso aí agora. E com compensação com a Chapecoense também, levamos um gol ali e fizemos um gol que pareceu um parto de elefante, né? Exato, cagamos um sofá. Exatamente, que dificuldade do Atlético Paranaense jogar contra o pior time do brasileiro, cara. Horrível, nada dava certo, nada acontecia, levamos o gol, o time de Chapecoense é ruim, o Santos teve que fazer umas defesas ainda e o Atlético simplesmente não conseguiu jogar com o pior time do Brasil. Cara, pelo menos esse jogo trouxe 2 coisas pra mim. Eu treinei meu inglês e eu dei muita risada com Nicão is down. Teve muito isso ainda, bom. cara. Pô, torcedor do Atlético. Porque o Futemax caiu, cara. Triste, Quem que foi o desgraçado? Todo mundo sabe, né, cara, que o Atlético não vendeu aí não vai vender de novo. E o Atlético, o torcedor atleticano, se quiser ver alguns jogos fora de casa, ou a grande maioria, a gente tem que ir nesses sites que ele repercute o Campeonato Brasileiro pro exterior, né? Então a gente vinha vendo aí nesses Futemax da vida aí, essa transmissão pro exterior. A única transmissão que foi nos apareceu nos apps aí era uma transmissão com a narração em inglês. Então o torcedor do Atlético tem que quer continuar vendo esse time desinteressado aí jogar, tem que correr atrás de link e o caralho, daí tem que fechar 700 banner na frente, ver em inglês pra ver um time lazarento de ruim empatar com outro time que é lazarento de ruim também. Então, que tristeza, cara. E olha que foi tentado, hein, cara.
O Atlético levou o gol ali da Chapecoense e ó, tirou o Zé Ivaldo, colocou o Pedro Rocha, tirou o Marcinho que não tá jogando porra nenhuma e colocou o Kelvin, tirou o Richard, colocou o Christian que daí fez o gol, tirou o Abner pra pôr o Pedrinho, tirou o Kaiser pra pôr o Bissoli. Então assim, todas as possibilidades que o Atlético tinha de renovar o time, renovar ali a vontade do time, o Atlético fez. E como eu disse, pariu esse elefante ali no final, ali depois de muito suar, com o gol do Christian ali, um bom cruzamento do Kelvin, que nesse momento pra mim tem que ser titular na lateral direita. A gente falou bem do Marcinho aí, o jogo contra quem que ele fez? O Atlético Goianiense. Fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, mas de maneira geral, assim, o Kelvin tem entrado muito, muito melhor. E com esse esquema de 3 zagueiros, precisa marcar um pouco menos, né? E lá na frente, lá me parece nesse momento que o Marcinho tá muito pior do que o Kelvin. Cara, eu acho que o Kelvin é mais jogador que o Marcinho de maneira geral. Não acho que os dois sejam exímios marcadores, mas o Kelvin vem melhorando nisso. E eu concordo que ele tem que ser o titular. Ele cruza muito bem, né? Essa que é acho que o grande diferencial dele. Ele coloca umas bolas muito boas, os cruzamentos muito bons. E ele tem estrela, né? Ele fez alguns gols decisivos aí na curta carreira. Então eu acho que ele é uma grande joia do clube que precisa de mais minutos. Assim como o Abner na esquerda, né? Que já não vem jogando tão bem. Acho que desde que ele voltou das Olimpíadas, ele vem decaindo o nível dele. Ainda é uma joia, ainda é um jogador que provavelmente vai ser vendido por uma boa quantia e vai dar o retorno técnico, mas oscilou nesse momento. Até o Nicolas entrou ali em alguns momentos como titular, né? O que, enfim, preocupa um pouco a gente. Mas, efetivamente, sobre esse jogo aí da Chapecoense, cara, horrível, né? Acho que é isso, não consigo mais falar nada. O Atlético ganhou um ponto, porque eu não esperava que a gente fosse fazer aquele gol, mesmo, assim. O Atlético, acho que tem a estatística de quantos chutes o Atlético deu, eu não peguei isso, mas eu acho que o Atlético chutou umas 4 bolas, se tanto, na direção do gol. E no final, ainda a Chapecoense sentiu emocionalmente o gol, e o Atlético ainda quase que tentou alguma coisinha ali no final, criou algumas chances, mas também não fez nada absurdo. Acho que o 1-1 foi justo pelo que foi o jogo, assim, mas a Chapecoense merecia até ganhar, quem sabe. Mas o 1-1 é justo porque a gente torce pro Atlético. E porque foi o nosso gol no final. E muito igual o jogo do turno, né? Só que ao contrário, fazendo um gol no finalzinho aí. E não tão igual, porque eles foram realmente no último lance do jogo, mas fazendo um gol no final e conseguindo arrancar esse ponto, porque realmente seria triste essas 2 derrotas seguidas se viessem, né, contra Bahia e Chapecoense. E o Atlético, né, leva o seu time titular lá pra Chapecó, os caras não correm, ficam... quero citar também que o Richard foi completamente humilhado pelo Matheus Ribeiro no gol da Chapecoense. Matheus Ribeiro, que era um jogador do Atlético também, e saiu. Então, assim, daí o que acontece? O Atlético foi com o time titular lá, levou um show de bola do pior time do mundo. E agora, domingo, vai jogar contra o Fluminense em casa, com a torcida novamente, e provavelmente sejam poupados vários jogadores, né? Nicão tá suspenso, levou o 3º amarelo, e o Atlético provavelmente jogue com um time alternativo aí de novo, né? Porque quarta-feira a gente tem o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, se eu for parar pra pensar, Bissoli não pode jogar a Copa do Brasil, então provavelmente seja titular nesse jogo. Cittadini voltou ali, né, no lugar do Eric. Talvez o Christian entre no lugar do Richard. Pedro Rocha provavelmente já vai entrar no lugar do Nicão. Então, não sei se o Terano joga também. Então, o Atlético tá, enquanto não chega a final da Sul-Americana, o Atlético vai ficar 2 meses com o time titular desinteressado, e com o time reserva é horrível. Então a gente vai ficar triste aí mais um tempo, torcendo pra gente também parir um rinoceronte na quarta-feira e ter um bom resultado contra o Flamengo.
Óbvio que isso que eu vou falar não faz a diferença, mas o Atlético podia, porque eu tô com saudade de ir na Arena, mas o Atlético podia ter me empolgado mais, porque eu escolhi o jogo do Flamengo pra ir, né? PCR 50 e tudo, não dá pra ficar indo em todo jogo também, acaba sendo um ingresso o PCR, né? Sim. Pra quem não é sócio, então, meu Deus do céu, Deus nos acuda, pagar R$200 pra ir no jogo do Atlético, não vale o preço. Enfim, mas eu me preparei para ir no jogo do Flamengo e daí o Atlético me vem com essa de duas derrotas, olha, pra Chapecoense. Mas um empate que parece uma derrota pra Chapecoense, por mais que a gente achou um gol no final e uma derrota em casa. Mas esse jogo do Flamengo, acho que a expectativa é alta, né, de chegar nos 10 mil torcedores, pelo menos na Arena, 11 mil torcedores. Eu acho que vai ter mais, porque eu acho que o Atlético vai abrir ali... Quantas são 10%? Não, acho que o Atlético vai colocar uns 3 mil ingressos para vender para a torcida do Flamengo e provavelmente venda todos. Então eu acho que daí tem a possibilidade. Eu acho que sim, né? Eu não sei se tá podendo torcida adversária nesse momento. Eu acho que não tem diferença entre adversária ou não. Os torcedores do Flamengo vão comprar, fazer o PCR e vão no jogo, provavelmente. Exatamente. Se tiver na do Atlético também. Do Atlético, né? Mas eu acredito... Tá, vamos lá, vamos ser mais otimistas. Então, 15 mil? Uns 15 mil torcedores eu acho que não vai dar a luta. O máximo permitido que é 21, 22. E pouco, alguma coisa assim. Então, mas eu acho que vai ser uma boa volta. Porque com 3 mil torcedores você não sente o calor mesmo. Num estádio que cabe 40... Você ter 3 mil, a gente sabe como que é. A gente já foi muito jogo do Campeonato Paranaense. Então, não é a mesma coisa. Aí com 11 mil, já começa a ficar mais legal. Confesso que tô bem ansioso, assim, pra ir. Tô com saudades pra caramba, mas sabendo que a experiência, como a gente falou antes, não é a mesma, né? Não vai ter o lanchinho, não vai ter... Enfim, mas... Pelo menos estamos de volta, né? Exatamente. E o que você acha que o Atlético precisa fazer? Só pra fechar aí, cara, já que a gente vai gravar depois, só tentar fechar a casinha? O que você acha que o Atlético precisa fazer contra o Flamengo? Lembrando que o Arrascaeta e o Bruno Henrique se machucaram. Exato. Então fica aí, talvez... O Pedro saiu sentindo. Talvez Deus esteja do nosso lado ainda. Você acha que é rabudo, mas aí, né? Tem aquele... Tem o Michael que tá fazendo gol pra caralho, tem o sempre Ribeiro, eu sempre esqueço o nome do meia novo lá. O Andrés Pereira. Jogando pra caralho também, então... O que você acha? O Atlético tem que segurar os caras. Eu acho que o Atlético tem que fazer um jogo burocrático. Normalmente, eu acho que num jogo assim grande, se tivesse antes, pré-pandemia, que o Atlético tinha realmente a força da Arena, eu acho que o correto seria abafar o Flamengo, não deixar os caras sair, marcar eles em cima. Mas como não vai ter esse fator da torcida tão aparente no jogo, eu acho, né? Pode ser que tenha, mas enfim, não é bom contar com isso. Como não vai ter isso, não sei se vai ser tão jogo o Atlético marcar em cima, porque, porra, o terceiro gol do Flamengo contra o Atlético foi um absurdo. Os caras em 3 toques chegaram na cara do gol, então não dá pra dar muito campo pro Flamengo também. Eu prevejo um jogo bem burocrático, bem protocolar, e o Atlético tentando se lançar, tentando atacar, obviamente, mas não acho que vamos marcar em cima, não acho que vai ser um jogo que o Atlético vai conseguir ter mais a posse de bola. Acho que vai ser um dos raros jogos que o Atlético vai ter menos a bola do que o adversário e vai ter que correr mais atrás do Flamengo. E eu tenho um pouco de medo, mas eu sei que em jogos... Porque o Atlético vem levando uns gols muito nada a ver, né? Os gols que vem levando, vem sendo nada a ver. Esse chute de fora, os do Bahia. O primeiro gol do Bahia foi uma falha ali de coordenação na marcação e tudo. Então, me preocupa um pouco contra o Flamengo essa falta de sintonia entre os zagueiros. Mas no mata-mata a gente sabe que eles são diferentes, que eles acabam jogando melhor. E botando fé que vai ter alguma mudança de peça. Eu acho que, quem sabe, o Christian entrando no meio de campo, não sei, na zaga, alguma mudança, enfim, eu quero alguma coisa, algum fato novo para essa partida que não faça o Atlético ser o mais do mesmo que vem sendo nesses últimos jogos. Porque me preocupa, cara, o Atlético tá jogando tão mal, a torcida já tá puta já também.
Então vai se criando um clima tenso, né? Vai se criando um clima esquisito para uma final que a gente tem aí daqui um tempo. Então, né, por mais que não haja esse interesse no brasileiro, e por mais que a gente vá jogar com o melhor time do Brasil nesse momento, né? O Flamengo, se a gente for analisar, o Galo já caiu de rendimento, o Palmeiras caiu de rendimento, e o Flamengo tá jogando pra cacete. Então, tenho medo, sabe? Da gente tá, dos times que a gente podia ganhar, a gente não tá interessado em ganhar, daí vai lá, Deus que me livre, leva um sapeco do Flamengo e não vai sobrar nada. Vai sobrar, empolgação nenhuma pra final da Sul-Americana. Então o Atlético, acho que precisa se despertar que esses jogos aí do brasileiro não são importantes só por pontuação, são também por ânimo, né? Pra chegar bem na Sul-Americana. O pessoal, cara, tá bem brabo com o Valentim, tá? Fico olhando ali. Então, assim, tô vendo os comentários do Atlético nas redes sociais, assim. Falando que o cara perdeu o elenco. Nossa. Enfim, ele falou que foi culpa dos jogadores, né? Isso é verdade. Tem essa questão, assim, mas... É aquilo que eu falei, cara. Eu concordo que seja culpa dos jogadores, mas esse desinteresse. Ele não pode falar isso. Ainda mais no segundo jogo dele, né? Cara, terceiro, né? Mas assim, vamos aguardar aí, vamos ver. Esse jogo aí já vai ser mais uma prova se o Atlético realmente tá tirando o pé no brasileiro. Vamos ver, vai que a gente consegue um bom resultado com o Flamengo. Vai ficar claro pra gente que realmente é ânimo, né? Não é técnico. Fechou, Marcão? Então, Flu-Fla, né? Primeiro o jogo contra o Fluminense em casa e depois o Flamengo. Quanto que vai dar? O Atlético vai ganhar de 1-0 do Fluminense e vai ganhar de 2-1 do Flamengo. Eu acho que vai dar 1-0 pro Atlético também contra o Fluminense, porque afinal de contas eu sou burro, tô falando faz uma hora aqui que o Atlético não tá interessado, mas eu torço que o Atlético ganhe os jogos em casa. E eu acho que vai dar 0-0 contra o Flamengo. Muito otimista ainda. Eu acho que o Atlético vai ter que jogar o que não jogou ainda esse ano pra segurar esse time do Flamengo aí, sinceramente. Mas a gente vai estar torcendo e vamos voltar aqui pra comentar com vocês na semana que vem. Deixe o seu palpite aí nos comentários, né? Quando o Atlético perde, assim, cara, principalmente esses dois jogos, assim, muito difícil de ter algum acertador, assim. O pessoal não costuma, igual a gente, de dar uns bolão aí que o Atlético vai perder. Então, principalmente de 2-0 pro Bahia. Então é difícil. Mas mandem aí que quem acertar, a gente vai dar uma camiseta. Fechou, Marcão? Fechou, Adé. Todo mundo que acompanhou aí. Um salve, um grande abraço e estaremos contra o Flamengo em loco. Exatamente. Segunda-feira falaremos sobre SA, né, Marcão? Exato. As SAs no futebol brasileiro. Então fiquem com a gente, entrem no nosso grupo do WhatsApp aí. E a gente se fala na segunda. Valeu, galera.